futuro. Nós somos as Valentinas e este é um podcast para falar sobre empreendedorismo e economia do futuro. Eu sou a Grey Lopes. E eu sou a Maíra Andresa. E hoje a gente vai receber aqui a Cíntia Hansen, que vai conversar um pouco com a gente sobre economia criativa. A Cíntia é publicitária, é professora, e eu quero te dar as boas-vindas, né, por estar aqui com a gente, estreando esse podcast, né, que está iniciando. Aqui estamos gravando aqui de Joinville, no Garten Shopping. Então agradecemos aí a estrutura, os nossos parceiros, Tech Store, que está aqui com a gente. E Cíntia, nos conta um pouquinho, né, quem é você, né, o que você vivenciou, né, qual que é a sua jornada, né, para que você hoje esteja aqui falando sobre essa nova economia. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estrear esse podcast das Valentinas. Conheci a iniciativa de vocês no World Creativity Day, amei. Fico muito feliz, né, que a gente tenha cada vez mais mulheres buscando, né, fincar as bandeiras da nossa existência, né, pelo mundo afora. Eu sou publicitária de formação, eu sou professora por paixão, eu amo processos de aprendizagem e economia criativa acaba que me circunda de várias formas diferentes, né? Tanto pela minha formação, pela minha atuação profissional e pelas minhas curiosidades e interesses também. Então, trabalhando com publicidade e propaganda, tendo dado aula já para o pessoal de design também, não tem como, né? Isso tudo faz parte da economia criativa. Então, por hábito mesmo, por estar sempre trabalhando com questões relacionadas a esse universo que eu me conecto com ele. Maravilhoso. Cíntia, conta pra gente, para quem não conhece ainda um pouco, o que é a economia criativa. Tá, vamos lá. Vai vir a professora universitária aqui um pouco, tá? Desculpem o hábito, mas são muitos anos. Não, mas isso é ótimo, né? Fica didático. Eu acho que a primeira coisa é a questão de conceito, né? E eu gosto de contextualizar também. Então, assim, economia criativa é um conceito bastante recente. O Hawkins escreveu em 2001 um livro cujo título era Economia Criativa e falava de como que as pessoas conseguiam fazer dinheiro a partir de ideias, né? E hoje, assim, a minha maior base conceitual mesmo, assim, para falar de economia criativa é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Eles têm feito estudos constantes sobre essa economia, né? Essa recente nova economia, que surge a partir de uma questão que é natural do ser humano, que é a criatividade, né? E daí a pergunta que fica tá, mas todo mundo é criativo, então como é que é essa história de uma economia criativa? Todo mundo, então, faz parte dessa economia? Sim e não, né? Da parte da criatividade, sem dúvida, né? Isso é da natureza humana, esse movimento, né, essa busca de soluções e conexões de ideias e tudo mais. Quando a gente entra na questão da economia, aí a gente dá um passo diferente e a gente começa a falar de atividades que são intelectuais, artísticas, criativas em vários sentidos, mas que tem uma conexão direta com geração de renda, geração de produtos e produtos tangíveis ou intangíveis que possam ser comercializados, né? Então aí a gente vai entrando numa outra seara. Então, assim, criativos somos todos por natureza. Agora, se o que a gente faz está dentro do conjunto da economia criativa, daí a gente já tem que analisar um pouquinho melhor. Legal. Cíntia, até pegando o gancho, assim, dentro das novas economias, eu vejo muito a economia criativa também trazendo soluções, né? Partindo de problemas e trazendo soluções para o mundo, né? E a gente vê hoje essa cultura da inovação, essa cultura de startups, né? De iniciativas que eu vou criar, às vezes, algum negócio, alguma coisa que eu nunca vi igual, né? E por isso que eu vejo também muito a relação da economia criativa também com esse universo de inovação. Isso tem relação uma coisa com a outra? Muita. Na verdade, assim, o ruim de quando a gente, né, fala em criativo é que as pessoas esquecem da ciência e da tecnologia, né, que dão suporte para as criações que a gente desenvolve a partir do desenvolvimento da Revolução Industrial, né? A gente tem muito suporte tecnológico hoje para criar, né? Então, quando a gente pensa nas criações, por exemplo, do design,
ou da indústria do audiovisual, ou da indústria fonográfica, enfim, né? Tudo isso tem muita ciência e tecnologia envolvida. A questão das startups, ela tem esse universo da inovação, ele tem sempre, né, uma conexão com essa economia criativa, justamente porque é a ideia, né, e a capacidade de tangibilização dessa ideia a partir da entrega do produto ou do serviço que gera renda, que gera desenvolvimento e crescimento para pessoas e negócios, que engloba a economia criativa. Por isso que eu digo que é um pouco complexo, e como é um conceito meio novo, ele ainda, até a própria a UNCTAD, né, que é a Conferência de Comércio e Desenvolvimento, fala assim, ele é ainda um conceito em evolução, né? Mas, sem dúvida nenhuma, as questões de inovação, as questões de tecnologia e ciência, né, dão um suporte para o que a gente tem hoje dentro desse universo, tá? Não são coisas diferentes nem separadas, são complementares. Não que tudo que é tecnológico e inovador seja necessariamente criativo. O inovador é difícil, né? Inovar sem criatividade, eu acho que é uma missão impossível, né? Mas fazer ciência e tecnologia sem muita criatividade ainda dá. Cíntia, eu tenho uma questão assim, a economia criativa, ela trata do que é tangível e intangível, né? Sim. Mesmo dentro do universo Valentinas, a gente vê isso, e um dos maiores desafios é justamente o que é intangível, né? Aquilo que, como que eu precifico? Como que eu coloco valor nisso? Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre, e até talvez trazer exemplos, para quem não conhece, de uma economia criativa do que é tangível, do que é intangível, e formas dessa geração de economia, dessa economia girar entre elas, sabe? Nossa, que desafio. Eu não vou ter uma resposta bacana e bem formulada sobre isso, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa nas principais áreas, né, em que a economia criativa se desenrola, a gente tem toda uma parte que é de patrimônio, por exemplo, expressões culturais tradicionais, artesanato, festa, celebração, locais de cultura, sítios arqueológicos, exposições, bibliotecas. Então, assim, esse é um universo que faz parte da indústria da economia criativa. Aí a gente tem o lado das artes, né? Artes visuais, pintura, escultura, fotografia, antiguidade, artes cênicas, música, teatro, dança. Tudo isso faz parte da economia criativa. E aí a gente entra nessas questões mais da comunicação e do design. Então, os meios de comunicação, mídia editorial, mídia impressa, livro, imprensa, audiovisual, cinema, TV e as criações funcionais, né? Que é tudo que o design desenvolve enquanto projeto. Interiores, gráfico, moda, joalheria, brinquedos, novas mídias, sejam arquitetônicas, publicitárias. Então, tudo que a gente vê online, né? Serviço criativo de arquitetura, publicidade, cultura, recreação, é muita coisa. E tudo isso, quando você pensa, né, nesses grandes blocos, aí você olha para eles, daí você vê players gigantescos e players minúsculos. Então, quando a gente olha para esse universo tão gigantesco, é difícil a gente definir uma forma, né? Se a gente pensa, por exemplo, num ponto de crochê ou de tricô, ou se a gente pensa na renda de bilro, né? Onde é que está o valor disso? Quem entende esse valor? Quem paga por isso? Como isso chega nas pessoas, né? E aí, dependendo da estrutura que você tem em torno de quem produz esse tipo de criação, é muito variável. Quando a gente olha para a indústria mesmo, a gente vai falar indústria cultural, que faz parte da economia criativa, a gente tem uma indústria de bilhões, né? A indústria fonográfica, a indústria do cinema, a indústria da televisão. Então, não tem um parâmetro único. E aí, o que é tangível, né? Tangível é o seriado que você está assistindo lá no seu canal de streaming. E o que é intangível, né? É a pessoa que tem a capacidade criativa de desenvolver aquela história, aquele enredo, amarrar aqueles personagens, aqueles cenários, né? Aqueles contextos. Quanto custa isso? Essa parte da precificação, ela é extremamente difícil de resolver, né? Justamente porque tem todos os níveis de players e muitas possibilidades de geração de outputs, né? De resultados do processo.
Infelizmente, eu não vou conseguir te dar uma resposta clara para isso, porque realmente é um desafio. Mas sabe o que me impressiona, né? Tu trouxe tantos exemplos. Quando eu pedi exemplo, eu pensei que tinha publicidade. Você trouxe muitos exemplos. Então, assim, eu acho que, não sei, quem tá ouvindo, assim, o que me passou na cabeça foi como que, porque, aliás, a gente tá falando tanto disso agora, legal. Já que os exemplos que tu tá trazendo, nossa, acontecem há muito tempo. Né? Isso. Então, por que agora que a gente tá falando de economia? Então, quando surge esse conceito, né? Porque agora a gente acho que tá se colocando um foco grande das novas economias, né? Por que essa relevância, né? Bom, primeiro porque aí eu vou colocar algumas questões assim sociológicas, filosóficas, enfim, porque isso faz parte do meu repertório e é a forma mais clara que eu vejo de explicar isso, né? Se a gente for olhar no desenvolvimento histórico, a gente está numa situação, num momento econômico, social e cultural muito instável. A gente está meio que muito insatisfeito com o que temos à disposição e ainda sem entender muito bem para onde a gente pode ir para resolver esse problema, né? A discussão das novas economias, ela parte, né, de uma sensação e de uma insatisfação de grupos da sociedade em relação à forma como as relações políticas, econômicas, culturais se constroem. E isso é uma construção de longa data. Então, também é difícil de desmontar. Mas, ao mesmo tempo, como os níveis, né, de relações políticas, sociais, econômicas e culturais variam em várias partes diferentes do globo, alguns grupos, alguns espaços se desenvolvem mais rapidamente que outros, vão explorando soluções novas, diferentes, possíveis. Aí a gente coloca no meio dessa salada a internet, né, que traz possibilidades que até, vamos falar assim, historicamente, ontem não existiam para muitas pessoas, e aí começa um movimento de tentar achar soluções, de tentar encontrar novas maneiras de coexistir no mundo, né, de poder ser uma coexistência sustentável. Daí tem toda a questão né, do clima, do uso do petróleo, dos recursos não renováveis. Então, é uma salada gigantesca que vai tratar, né, da desigualdade de desenvolvimento social e econômico de determinados lugares, da necessidade de repensar o nosso modus operandi enquanto humanidade nesse planeta que tem recursos finitos, e tudo isso, né, faz com que as pessoas olhem, lógico, para esse lugar do simbólico, né, do que é subjetivo, do que não é tão tangível assim, como, por exemplo, um automóvel, um edifício, né, ou um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, e vão procurar esses novos lugares. Aí vamos falar de internet. Gente, influencer. Cara, o creators? Como é que essa gente ganha dinheiro? Com o que elas criam, com as histórias que contam, com a forma de se expressar, de se colocar no mundo, e aí as marcas se identificam com isso e vão procurar essas pessoas. Eu tenho certeza que não existe uma receita única para definir como que isso é precificado, como que isso é negociado, né? Até porque existem níveis, né? Eu faço trabalhos de conclusão de curso com os alunos. Recentemente eu fiz um que um menino foi entender como é que eu acho um nano influenciador. Então, quer dizer, a gente tem desde os mega influenciadores com milhões de seguidores, mas aquela pessoa que tem entre 1.000 e 10.000 seguidores também pode lucrar, porque ela pode estar ali como um intermediário que faz uma conexão com marcas que têm determinados interesses. Então, assim, como que faz isso? Eu não sei, acho que ninguém sabe, acho que as pessoas estão nos momentos de tentativa e erro e descobrindo o que funciona para elas, no contexto delas, né? Porque não tem como ser padrão. Perfeito. Cíntia, uma coisa que eu queria fazer uma relação é os links das economias, né? Então a gente fala muito assim de economia criativa, né? Inclusive Valentinas também vem muito desse lugar, porque a gente tem um lugar onde a gente reúne muitas artes únicas, que a gente chama assim, né? A arte única é realmente essa criatividade única de cada um. Então a gente tem esse ambiente onde a gente fomenta essas trocas de serviços, né? E inclusive fomenta esse universo de economia criativa. A partir dessa criatividade, a partir dessas ideias, dessa inovação, a gente começa a entrar na colaboração.
né? Porque a gente começa a trazer esse ambiente onde um pode colaborar com o outro. Então a gente vê a economia criativa, né? Que ela é esse lugar, esse universo onde as pessoas, né, manifestam essa arte única, que é essa criatividade única de cada um, né? Dos empreendedores, que a gente chama assim. Então até o Universo Valentinas é, por exemplo, esse lugar onde a gente reúne esse monte de criatividades que tem ali, né? A gente chama isso de um universo mesmo de economia criativa. No entanto, a gente também tem aí outras economias que estão sendo faladas, né, como a economia colaborativa, né? A gente ouve muito falar também da economia compartilhada, né? E a gente, né, um conceito da economia multimoedas, e aí se começa a se falar de muitas economia circular, né? Eu queria entender um pouco, porque, claro, quando a gente fala de novas economias, existem muitas disciplinas dessa nova economia. E como que tu vê esse ponto de congruência entre uma economia e outra? Eu acho isso bastante interessante de comentar, porque a gente percebe uma ânsia por resolver também economicamente outras questões. Então, quando a gente fala de economia circular, o que é economia circular? É uma economia que vai buscar garantir, né, a sustentabilidade do ciclo completo de vida, morte e vida dos produtos, né? Ou seja, preocupado em manter os recursos que a gente tem no planeta. Quando a gente fala de economia colaborativa, a gente fala, né, de juntar as expertises das pessoas e ampliar as capacidades dessas pessoas de entregar valor, né? Então, economia é tudo focado em geração de valor. Se ela vai ser compartilhada, se ela vai ser circular, ela pode ser circular e compartilhada e criativa e multimoedas e tudo isso junto. Então, como é um assunto complexo, o que eu vejo é que determinadas pessoas se debruçam sobre determinados vieses, né, aspectos, vamos dizer assim, desse mesmo grande problema que a gente tem, que a gente está tentando resolver, de como manter, né, as pessoas tendo renda, subsistindo, e não só subsistindo, mas vivendo, e suprindo as necessidades, né, umas das outras. Então, não vejo como caminhos, assim, vamos dizer assim, que são direções diferentes, entende? Eu vejo que são pessoas focando em determinados aspectos, e determinados aspectos que podem complementar uns aos outros, né? Eles não são excludentes. Por quê? Porque é tão complexo que não vai haver uma solução que, pensada, vai dar conta do sistema como um todo. Então, assim, é a minha visão hoje disso, de tudo que eu leio, de tudo que eu estudo, sabe? Que a gente está, assim, num caminhar. E que cada pessoa, a partir das suas crenças, dos seus valores, né? Daquilo que acha mais importante, vai olhando para esse assunto a partir desse óculos, desse viés, e vai desdobrando a partir dali o que essa economia poderia ser. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é assim que eu tenho entendido isso. No fim, é sobre ter uma alternativa, né, de economia. Então, e cada um vai fazer de acordo com aquilo que acredita, mas também não só de acredita, porque talvez, se parar para analisar todas elas fazem sentido, mas de acordo com aquilo que você tem disponibilidade para oferecer, né? Eu só posso colaborar com aquele talento que eu tenho, eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho, eu só posso ser criativa naquilo que eu tenho também, essa habilidade. Então, eu acho que também quem acaba fazendo parte dessas economias é muito claro, entender o conceito, mas ter a possibilidade de oferecer isso, né? Tem que ter também eu acho que criar para isso, sabe? Sim, eu acho que tem que ter um entendimento também, porque assim, o que eu acredito que, por mais que essas vertentes sejam diferentes, o que as une é essa vontade de que as economias sejam mais horizontais, mais humanas e mais sustentáveis. De todas as formas de sustentabilidade que a gente pode pensar, sustentabilidade até das relações humanas, até da própria saúde mental das pessoas que trabalham, né? De a pessoa poder se sustentar no tempo fazendo o que ela faz, porque ela tem saúde mental e psicológica para isso, saúde emocional para isso,
né? Não só nas questões mais técnicas da história, né? Ou quando fala de economia circular é só meio ambiente. Não, cara, isso envolve tanta ciência, tanta tecnologia, né? Tantas possibilidades de inovação, e isso acaba mexendo também, né, com toda uma esfera de novas habilidades que precisam ser construídas, as pessoas não têm ainda, né? E essa vontade, então, de buscar, né? Não é só com o que eu tenho, mas com o que eu sou capaz de perceber, com o que eu sou capaz de conectar, né? E o que eu entendo que eu preciso buscar e vou atrás. Então, assim, é um movimento muito ativo. Cíntia, uma dúvida que eu tenho, assim, uma pergunta, na verdade, né, em relação a essa nova economia, eu percebo assim, a gente tem uma jornada aí, agora está se falando muito da inovação, da criatividade, né, por conta, assim, a gente veio numa caixa, né, eu sempre falo que na era industrial, nós fomos colocados dentro de uma caixa e eu vejo que foi muito travado esse processo criativo, né, é como se, assim, tu só pode, né, tu vai escolher estudar isso aqui, então tu tem esse caminho, né, e sempre voltado, assim, para que você tenha uma segurança, que você trabalhe com uma empresa, e aí tu entra numa carreira corporativa, numa empresa, e tu também, de novo, entra para aquela caixa, né, de uma limitação, que eu percebo que muitas vezes limita esse potencial criativo, e a gente vê nesses últimos anos esse grande fomento, né, ao empreendedorismo. Percebo muito isso a partir de 2020, com a pandemia do Covid. A gente percebe, assim, muitas pessoas que aí, né, saiu daquele contexto, né, da mesmice do todo dia, daquelas rotinas desenfreadas que faziam com que a gente ficasse habitolado ali naquela rotina e não questionasse a nossa vida, né? Então eu percebo que até o lockdown, né, o home office, tudo isso também foi um grande propulsor aí de diversas iniciativas, inclusive Valentinas, que nasceu nesse ano também por conta desse momento que a gente estava em lockdown, e de também ver muitos negócios fechando e se reinventando, porque era de um jeito, funcionava muito bem daquele jeito, só que daqui a pouco simplesmente não, já não é mais desse jeito e eu preciso me reinventar. E eu percebo, assim, não sei se isso é só uma percepção minha, eu queria também saber o que tu pensa sobre isso. O Brasil, por ser um país que é um país, assim, muito... em cenários de muitas crises, né? Tá certo que a crises a gente percebeu isso no mundo todo, mas a gente percebe que no Brasil a gente tem aí um cenário de crise, né? Que a gente tá sempre se reinventando. E até conversando com o meu irmão, que ele mora na Austrália, e conversando com vários amigos e pessoas que estão vivendo, por exemplo, na Austrália, que já é um país desenvolvido, né? E que tem muitas oportunidades de emprego, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o serviço no Brasil é muito melhor. Não, mas o Brasil tem uma como se fosse, se essa crise, né, faz com que muitas vezes a gente tente extrair o nosso melhor por conta de uma sobrevivência, digamos assim. Então, nesse cenário de sobrevivência, eu preciso ser melhor do que eu deveria ser, digamos assim, para que eu possa me destacar, porque a gente vê um cenário de muitas iniciativas criativas. E eu queria saber a tua opinião, se tu acha que hoje a criatividade, ela está relacionada também a esse cenário de sobrevivência que faz as pessoas se reinventarem muito, né? Ter que buscar tirar a ideia lá do fundo do baú, né? E eu percebi isso, assim, muito até viajando, né? Indo, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente chega e, nossa, o serviço é péssimo. Ah, essa comida é péssima, né? Isso aqui é péssimo. Ah, nossa, que sem graça, né? A gente via, às vezes, várias ações, assim, a mesmice, porque é como se aquele lugar, aquela loja, se ela tá bem ou não tá, ela vai vender igual, né? Porque sempre vai ter demanda, então... Digamos assim, não tem por que às vezes eu ser tão diferente, né? Já que sempre tem dinheiro, tem abundância financeira, né? E aí o Brasil, por muitas vezes, né? Tem muitos negócios aí que quebram, tem várias iniciativas e várias coisas, não só o Brasil, mas muitos países subdesenvolvidos também. Então eu queria saber a tua percepção, né? Da onde tu acha que vem esse lugar da criatividade? Se tu acha que esse ecossistema que a gente vive, ele também acaba fomentando mais isso, sabe? Uhum. Assim, eu acho que você tocou em questões que eu tenho para mim como muito delicadas, né? Eu vejo acontecendo muito uma romantização do empreendedorismo, né? Empreender é extremamente difícil, né? Vocês são empreendedoras e sabem disso. Eu estou começando uma vida de empreender agora, eu sempre fui CLT, né? E é bem diferente. E eu vejo assim, claro, o empreendedorismo, ele é a alternativa para quando você não tem mais uma estrutura ali que te ofereça.
É maravilhoso quando as pessoas podem fazer isso por opção, né? Elas escolhem, tipo, eu não aguento mais essa caixa e eu vou sair dessa caixa e eu tenho subsídio, e eu tenho condições, e eu tenho repertório, né? E eu tenho networking para conseguir fazer isso. Muito diferente é a situação das pessoas que meio que se obrigam, né, a entrar nessas economias do bico, né, que é a gig economy, e que gera uma precarização, né, do trabalho profunda. Então, o problema é que isso tudo acaba ficando no mesmo balaio, e elas não são a mesma coisa, né? Isso é muito perigoso quando a gente empacota num único pacote. E aí, sobre desenvolvimento, acho que também tem uma questão muito importante de se pensar. Eu acredito que culturas diferentes têm formas diferentes de fazer as coisas. Por mais que a gente viva num mundo globalizado e que a gente tenha referências de todos os lugares, os nossos contextos são diferentes, né? Então, assim, nós somos tão desenvolvidos quanto nos permitimos ser. E o que é esse desenvolvimento, né? Eu gosto essa ideia eurocêntrica, assim, do que é ser desenvolvido, do que é ser um bom país, do que é, né, ter uma boa qualidade de vida, prejudica um pouco a gente de entender o que poderia ser bem desenvolvido a partir de outros lugares, pontos de partida. O que eu estou querendo falar com isso? Eu não sei se a gente pode... Eu não gosto, sabe, dessa relação do desenvolvido e do subdesenvolvido. Porque, assim, eu entendo que isso não é uma questão de eu sair de um ponto e ir subindo um degraus e chegar num outro ponto, né? Porque qual é o ponto? O ponto, para mim, pode ser diferente do ponto para você, né? Em vista dos teus valores, das tuas crenças, das tuas necessidades, uma boa vida pode ser uma coisa muito diferente do que é para o teu vizinho, né? E a gente vai tirando esses parâmetros de lugares muito diferentes dos nossos, né? Os Estados Unidos, a Austrália, os países da Europa são muito diferentes daqui, até, né, geograficamente, a questão do clima e tudo mais. Então, assim, sim, nós somos muito criativos, sobreviver obriga a gente a ser absurdamente criativo, né? O que é criatividade? Conectar coisas a princípio desconexas para gerar soluções, né? E quando a gente pensa assim nesse comodismo que às vezes a gente vê, outra coisa que me incomoda, porque as pessoas acreditam muito nisso, e eu acho isso grave, de que é só o sofrimento que traz aprendizado. Então, é a pessoa que rala, é a pessoa que se estrepa, é a pessoa que não tem paz de espírito, que está sempre sendo desafiada, que é aquela que vai conseguir se destacar. E eu acho isso triste, porque as pessoas acreditam, né, que quem é bem cuidado, quem é bem tratado, fica acomodado, né? E aí tanto faz. Não é que isso não aconteça, acontece mesmo, né? Você chegar num lugar e ver que as pessoas não estão nem aí porque vai continuar tudo igual, né? Mas aí a minha grande pergunta é: onde é que está o problema, né? Será que o problema é uma questão de competição de mercado mesmo? Ou será que o problema está em outro lugar, sabe? Das pessoas não terem clareza do sentido de sucesso para além de ter dinheiro no bolso e poder consumir, sabe? Eu acho que essa realidade que foi se construindo em torno do sistema capitalista... Eu não sou nenhuma comunista, eu não sou política, eu não tenho partido, eu só quero muito que as pessoas vivam em paz e felizes, sabe? Com boas condições, com saúde, né? Com segurança, e quem oferecer isso para mim, de verdade, tem meu voto, tem a minha parceria, tem, sabe, tem o meu apoio. Então, o que eu vejo é isso, assim, o sistema capitalista, ele se constitui a partir do consumo. Então, na medida em que você tem uma medida de sucesso, de que só consumindo você está ok, e, portanto, você tem que também vender muito para ter esse sucesso, você vai criando umas concepções que elas são irreais, sabe? Então, assim, todas as pessoas são naturalmente extremamente criativas. A pergunta é: que tipo de estímulo as pessoas estão recebendo? Não ter uma base comum
saudável para todo mundo, educação, saúde, segurança, saneamento, né? Se a gente olha países que têm isso desenvolvido de uma forma geral melhor, todo mundo tem mais chance de se sair melhor, né? E aí aqui é um país de extrema desigualdade, então é muito mais complicado, com certeza, não tem dúvida, você percebe isso e com razão, né? A pergunta sempre que fica para mim é por que será que isso é assim, né? Onde que está o buraco, né? Onde que tá a questão que deixa tudo nesse estado, né? E por que a gente, no mundo globalizado, tem contextos tão absurdamente diferentes, sabe? Então não é só sobre economia, não é só sobre empreender, né? É sobre ter um contexto que te dá suporte para que você faça isso de uma maneira sustentável e saudável em todos os sentidos que você puder imaginar. Então, eu acredito muito que existem locais onde esse suporte ele está muito mais bem estruturado. E enquanto outros lugares as pessoas têm que suar muito para conseguir isso. E, então é dessa forma que eu olho isso, essa mesma questão que você traz. Faz todo sentido o que tu trouxe, e até eu acho que essa é uma das razões pelas quais a gente está falando de tantas outras economias hoje, porque se no capitalismo, né, da forma como está hoje, já não está mais fazendo tanto sentido, tanto que eu gosto muito, como você falou, também a gente, né, socialista, comunista, as pessoas já confundem as coisas, e é até bom que está sendo muito falado sobre isso, para as pessoas entenderem que não significa que nós não gostamos de dinheiro, gostamos de muito, mas a gente acredita numa igualdade, a gente acredita numa outra forma de distribuição e de ganhos, onde todo mundo pode colocar o seu, né, onde todo mundo pode servir e receber de acordo com o seu servir, né, com a sua arte única até, que é uma coisa que a gente traz. Então, acho que essa é uma das razões pelas quais a gente fala cada vez mais sobre tantos outros tipos de economia, né, que é uma alternativa de fato. Então, por que as pessoas precisam saber sobre essas economias? É justamente porque se você, né, está se sentindo deslocado, não pertencente à forma como está sendo conduzida a nossa economia hoje, existem essas alternativas. Estou aqui, não só da criativa, né? Estava listando aqui vários outros tipos de economia que as pessoas podem se aprofundar e eu não tenho dúvidas que todo indivíduo pode, sim, atuar na economia atual, até porque é onde vai pagar os seus boletos, mas consegue também ter uma alternativa para outras coisas, até para ter a tal da abundância que a gente fala. Porque quando a gente fala em abundância, as pessoas ficam achando que a gente está falando do mundo mágico, e não é. É sobre a plenitude de viver, entende? É sobre você estar bem com o que você vive, sobre você viver saudável, sobre você não ficar nessa escassez, nesse desespero, que isso sim por isso que dá burnout, por isso que é depressão, por isso que tantas coisas que a gente está vendo tão em alta, principalmente pós uma grande crise, a pandemia. E a abundância é muito além do dinheiro, né? Porque ter dinheiro não significa abundância, né? Porque abundância é quando eu estou realmente pleno com aquilo tudo, com toda... E a gente vê muito isso também, aproveitando até a deixa da Maíra, né? Quando a gente fala de uma economia alternativa ao dinheiro, justamente nasceu por conta de um cenário de escassez, onde aconteceu uma escassez coletiva na pandemia, muitas pessoas saíram das zonas de conforto forçadamente, né? E eu percebo que as crises, elas vêm para dar essa impulsionada. Mas estar o tempo todo em crise também não é bom. Porque o que acontece? A crise ela vem talvez só para te tirar daquele conforto para tu se reinventar. Só que países em que tem crise todos os tempos também não é propenso para criatividade. Porque o que acontece? Da onde surge a criatividade? Surge do ócio criativo também. Né? E como é que eu ócio criativo se eu estou na luta pela sobrevivência? Perfeito. Para poder pagar minhas contas. Então, eu percebo que, inclusive, isso, até para muitas empreendedoras que estão, né, no nosso universo, que a gente percebe, é sempre aquela mesma desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Ou tu não tem dinheiro para fazer as coisas, né? Ou então tu não tem tempo para... Tu tem dinheiro, mas tu não tem tempo. Né? Então, como é que tu vai criar alguma coisa a partir desse lugar de que tu não tem tempo nem para respirar, né? Então, exatamente. Tanto é que, tipo assim, a pandemia foi propensa porque muita gente teve que se obrigou a parar, né? Então, eu parei, ou seja, eu preciso pensar em soluções, às vezes, daquele lugar de, meu Deus, e agora?
né? Diferente de, tipo assim, não foi uma coisa assim, meu filho tá aqui do meu lado passando fome e eu preciso correr para, entendeu? Para poder ganhar qualquer dinheiro que seja para poder dar o que comer para ele. Nesse lugar não existe criatividade, pode até experienciar aquilo ali para daqui a pouco, quando tu sair daquele cenário, tu poder ter uma solução, né? Então... Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, é impossível você ser criativo, primeiro, o tempo todo, né? E segundo, num contexto de pressão por sobrevivência, né? A criatividade, ela é do nível cognitivo alto, e quando a gente está focado em sobreviver, gente, é sistema límbico no play, o resto não tem como, né? E é muito importante que você tenha falado disso, porque é isso, sabe? Qual é a medida do sucesso? Se a pessoa faz uma conexão direta entre abundância e dinheiro, né? Se a única coisa que ela entende como medida do sucesso é dinheiro, gente, o sinônimo é burnout mesmo, né? Ainda mais na economia criativa, que você precisa ter, né, paz de espírito, momentos de contemplação, trocas, né, relações de todos os tipos para encher, né, a tua bagagem, né, a tua mala, né, ampliar o teu repertório. Como que você faz isso se você está 24 horas por dia correndo atrás da máquina, literalmente? Né? Então, é muito cruel e muito duro o quanto a gente se cobra, né? E a gente se cobra como um reflexo, né, de uma cobrança institucional do produzir infinitamente, né? Mais e sempre mais, e a pergunta é onde que esse mais te leva? Olha a quantidade de gente que saiu dos grandes centros e foi morar em cidades menores para ter uma vida mais calma, né? Porque é preferível ganhar menos, estar num lugar menor, onde você também consegue gastar menos, mas estar em paz, né? As pessoas não colocam a paz de espírito nessa equação da abundância. Isso é lamentável, porque as pessoas esquecem, né, que se a cabeça delas, o corpo delas não estiver bem, como é que o resto vai acontecer, né? Mas, de novo, para quem está em estado de sobrevivência, não tem como. Não tem como. E eu vejo que isso também é um pouco do reflexo da era industrial, que não permite a gente parar, teoricamente, né? Então, a era industrial, que é a troca do tempo pelo dinheiro, digamos assim, você trabalha 44 horas semanais e ganha um salário X, né? E aí, né, tu tem ali aquele turno para poder estar ali dentro da empresa e tal. E eu vejo que isso faz com que, né? Eu lembro que em muitos lugares, assim, a gente é de Joinville, então Joinville é uma cidade industrial. Sim. E tem muito essa cultura do, né, uma hora de almoço, toca o sino, o sino não, aquele sinal parece uma prisão mesmo, né, de fábrica, né, que tu volta do almoço e aí vai trabalhar, e se tu chegar a 1h10, tu vai receber uma advertência, entendeu? Então tem muito essa coisa de engessar, assim, percebe que esse muito presente desse lugar, né? E aí a questão né, quando a gente habitua, imagina pessoas que, minha mãe, por exemplo, ficou 35 anos dentro da mesma empresa, né, na mesma função, naquele mesmo lugar, né, como que isso também não acomoda no nível criativo, né, não te coloca dentro de uma caixa onde tu já acha, às vezes, que sabe tudo, e aquilo ali limita o teu potencial criativo, né, para tu. Com certeza. Então, eu vejo que agora, com a economia colaborativa, com as novas economias, né, e nessa era da colaboração que a gente está vivendo agora, a gente percebe esse movimento, né, de fomento a esse empreendedorismo, né, justamente pelo que tu trouxe, das mudanças climáticas, né, a gente está sendo obrigado a pensar em soluções para o planeta, né, porque senão daqui a pouco já não tem mais planeta, já não tem mais recursos do que a gente está habituado, para tomar banho quente e tal, né, às vezes fica horas no chuveiro, né, e a gente começa a perceber que aqui no Brasil a gente não ouve tanto disso, mas países que já estão, né, limitando. A Austrália, por exemplo, é um país que é muito consciente, né, e já coloca um banho por dia, né? Eu fico, como assim, né, um banho por dia? Eu gosto de tomar um de manhã, à tarde, à noite? Não, é um banho por dia. Então, tu já começa a ter... Então, se não pensar a longo prazo, né, a gente vai estar, obviamente, os nossos filhos, netos, as próximas gerações vão ser muito impactadas com isso, né? Então, nessa nova era da colaboração, é esse lugar de você efetivamente pensar em soluções, mas principalmente colaborar coletivamente. E aí a gente percebe isso através dos coworkings, né?
através de todas as iniciativas de compartilhamento, da economia compartilhada. Então, agora virou moderno tu estar no coworking, virou moderno tu pegar o Uber. Antigamente, né, primeiro que carro era táxi, né, se tu não tivesse o carro era táxi, né, mas a gente tá tendo uma consciência, né, tem muitas pessoas que passaram agora a viver de Uber, por exemplo, não preciso mais ter o carro. Antigamente, eu tenho que ter um carro para ir trabalhar, né, então a gente começa a nossa própria sociedade, o desenho da sociedade, ele já está sendo desenhado para muitas iniciativas compartilhadas, né, e cada vez mais a gente vai ver soluções nesse sentido, né. Amém! Tomara! Eu estava te ouvindo falar, eu lembrei de 3 leituras muito legais. Você estava falando, né? Nossa, nossos filhos, nossos netos, né? Os nossos descendentes. Tem um cara muito incrível, o Roman Krznaric. Ele tem um livro muito legal que se chama Como Ser um Bom Ancestral, né? Porque é uma virada de chave mental. E aí você precisa, então, começar a olhar para as coisas a partir desse olhar do coletivo e que vai além do tempo da sua existência. Então, ele fala de algumas formas de olhar para o mundo que dificultam a gente, né, nos impedem de ser bons ancestrais e faz o contraponto, né, de que formas, então, eu precisaria trabalhar essas questões para me tornar um bom ancestral, né, para deixar algo de bom para quem vai vir muito depois de mim. Então, eu super recomendo a leitura. O Roman, ele é conhecido por um outro livro, que é o Empatia, né? Mas esse livro sobre como ser um bom ancestral é muito bacana. Um outro livro que eu li recentemente, que eu gostei de ler, né? É um de estruturação de... Peraí, que tá instável. Deu uma travessinha. Repete o segundo livro. Vamos lá. Chama-se O Novo Poder. É do Timms e do Heymans. E eles vão tratar muito dessa questão dos negócios dentro dessa era da colaboração. E que existem negócios que se colocam, se apresentam como atualizados, mas que ainda vêm de uma lógica de pensamento da Revolução Industrial, dessa setorização, de hierarquização e etc. Então, ele divide em 4 quadrantes, né, os comportamentos e valores dos negócios. Acho que super vale a pena, né, para quem quer se entender nesse universo. E um outro muito legal é o Economia Donut. Tá? Tem até um TED Talk dela, depois eu mando para vocês, muito legal, explicando um pouco dessa economia que tem uma forma de donuts, né? Então, esse movimento que retorna, né? Que vai e volta, que é circular, que é colaborativo e que é uma alternativa a essa, né, disparidade toda que a gente vê por conta desse pensamento de hoje. E, claro, né, é impossível não citar Sapiens. O Harari, cara, ele faz aquela retrospectiva e ele explica direitinho por que a gente está onde a gente está agora. E é uma leitura gostosa, é uma leitura fluida, né? Apesar de ele ser um historiador. Então, assim, sério, se quisesse entender um pouco mais nesse mundo, eu acho que essas são leituras super legais para fazer. Eu amo ler, né? Estou sempre devorando alguma coisa. E aí, escutando vocês falarem agora, eu falei, nossa, esses livros, cara, quem tiver afim mesmo, assim... são as melhores dicas que eu posso dar. Assim. Aproveitando o teu gancho de dica, tem um que a gente leu, né, e dentro de Valentinas a gente compartilha livro, né? Tem um que a gente leu, que é o Capitalismo Consciente. Então, é muito bom, que fala, sim, do capitalismo, mas de grandes empresas que com essa liderança conseguiram pensar nesse futuro, pensar no colaborador, pensar em todos os stakeholders que a gente fala. Maravilhoso. Como parceiros. Então, ele te traz um novo viés sobre o capitalismo, que também não é sobre que o capitalismo é ruim, é só essa mudança de visão, né? Então, eu acho que por isso que eu super indico, porque ele vai te trazer essa nova consciência, não é que o capitalismo é ruim, mas a forma como a maioria tem trabalhado, gerido ele, fez com que tenha essa trava, né? Então, e até colocando com o que vocês estavam falando, eu queria trazer que é muito disso da nossa consciência, né? A gente precisa estar muito consciente sobre o que a gente está vivendo e vai viver. A gente precisa pensar no futuro, e tem muita gente querendo viver só o agora, que é legal, bacana, mas é preciso pensar no futuro, sim. E é uma questão muito de comportamento, de educação, né? Para que eu possa
me desenvolver minha consciência, e é maravilhoso que com a crise, querendo ou não, as pessoas foram muito para autoconhecimento, foram muito querer se desenvolver. E eu estou falando tudo isso porque uma das coisas que a gente percebe maior desafio dentro de Valentinas, que é uma economia colaborativa, criativa, é o primeiro passo, que é esse primeiro movimento que a pessoa é obrigada a fazer, de primeiro dar para depois receber. Então, eu acho que todas essas alternativas de economia que a gente está trazendo aqui, o grande desafio delas é esse, porque a pessoa ela precisa estar segura, confiante de que no espaço que ela está, ela pode primeiro oferecer a sua arte, a sua criatividade, o seu instrumento, enfim, para depois ela receber. Então, acho que é toda uma evolução mesmo de consciência que a gente vai precisar construir. Total. Nossa, maravilhoso isso que você falou. O Vitor trouxe ali do empreender por necessidade ou empreender porque realmente chegou o momento, né? Então, a gente percebe assim que quando a gente está num ambiente, né, que fomenta esse lugar da criatividade do empreendedorismo, né, e de novas soluções, isso se torna mais natural do que quando eu estou num lugar onde não existe nenhum tipo de incentivo, né? Então, empreender pode ser, não precisa ser necessariamente, às vezes, eu vou abrir um negócio. Mas quando tu se coloca no lugar, né, principalmente agora que a gente percebe, assim, nessas novas economias, o quanto que tem, por exemplo, de produtores digitais, né, de empreendedores digitais, digamos assim, criando soluções, né, e não necessariamente aquilo ali é um CNPJ, onde você vai ter que contratar uma estrutura de funcionários, ter um sócio, um contrato social, né? Porque a gente vem do empreendedorismo, né? O empresário, né? Que tem uma empresa, que tem todo... Né? A gente vinha de uma época que falava-se do vamos montar um plano de negócios, uma pesquisa para saber se você vai abrir essa empresa, aí você abre o primeiro CNPJ, aí você contrata um contador, o jurídico, entendeu? E se a gente for nesse esquema, nenhum negócio sobrevive mesmo. Então, o que a gente vê muito assim da cultura startup, que bom, né, que vem essa cultura do testar, né, testa, e muitas vezes começa, por exemplo, a gente fala muito na Valentinas das collabs, né, eu e a Maíra, por exemplo, a gente se conheceu fazendo uma collab. A gente já trabalhava juntas no movimento colaborativo também, mas aí depois a gente falou, não, vamos fazer uma mentoria juntas, vamos criar uma mentoria juntas. E nesse processo, a gente construir a nossa collab, beleza, vamos lançar esse produto, a gente não era sócia oficialmente ainda, a gente só estava sócia. Tinha nem pensado nisso. Vamos fazer isso aqui, ela, né, era boa marketing, negócios, vamos unir, né, as nossas forças e foi desse lugar, né, sem expectativas, sem plano de negócio no primeiro momento, a gente sentou para desenhar um produto e aí a gente viu que a gente tinha sinergia, né? E aí sim, depois veio, né? Vamos estar juntas na Valentinas e claro, daí sim, né? Numa sociedade. Mas quando a gente se permite estar também nesse movimento, né? E quando a gente se coloca em movimento para estar num ecossistema que seja favorável para essa criatividade, é aí que surge. Então, digamos, a gente não começou a empreender por necessidade, a gente já estava com os nossos negócios, a gente foi de um lugar de criatividade para fazer algo novo, e a partir disso surgiu negócios e surgiu iniciativas em conjunto, né? E aí sim a gente começou a encontrar um propósito coletivo, né? Onde a gente percebeu que as nossas artes únicas, né? Aquilo que a gente faz, tinha congruência para algo maior. Então, é um processo, né? A gente não nasce empreendedor, a gente não, né? A maior parte dos empreendedores de sucesso nem imaginavam estar onde estão, mas justamente porque fez um primeiro movimento, né? De começar, de estar num ambiente colaborativo, de tirar aquela ansiedade. Eu acho que isso também é muito importante falar, do querer ganhar rápido, entendeu? Beleza, o que eu vou ganhar nesse projeto? Quanto tu vai me pagar? Né? E a gente percebe que isso vem muito assim de uma cultura industrial, de tipo assim, trocar tempo por salário, onde primeiro eu alinho qual que é o teu salário, para depois tu começar a produzir. E é o contrário, né? Na verdade, primeiro é assim, será que tu quer efetivamente servir a essa causa? Né? Talvez essa seja a pergunta certa. Mas é importante também só fazer alguns adendos aqui. Então, a gente não está falando que não é para fazer planejamento, né? Planejamento
Planejamento é vida, gente. Planejem, mas testem. Planejem, testem. Não precisa, É isso aí. Pode fazer um plano, tipo assim, se imagina onde tu quer estar daqui a 10 anos, mas vai planejando isso, os micro, né? Tem o macro, mas vai fazendo o micro também, né? Mas um ponto também muito importante que tu falou e que acho que é legal alertar aqui, que sim, existe essas pessoas que estão muito ainda com o comportamento da era industrial, mas também tem a da galera nova que também acha que é só criar um Instagram e vai ser milionário. Então, assim, também tem os dois, né? Tem aquele que ficou problemas e tem aquele... Tudo, né, gente? Tudo que é exagero, tudo que é... Extremo. As máximas, né? Os extremos não caem nessa, assim, né? Eu trabalho com marketing, eu sou a favor do Instagram, não sou contra, mas, assim, é uma coisa do extremismo, né? De achar que vai entrar numa empresa já tem que ganhar um monte. Então, acho que tem os dois cenários e todos eles precisam ser analisados individualmente, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, tem uma experiência, tem uma estrutura, nossa, é muito... Sim, é um universinho particular, né? O que eu acho mais admirável, assim, vocês falaram de duas questões que são extremamente importantes para fazer a criatividade florescer, né? Que é a questão do ambiente seguro e da rede de apoio. E não é só a criatividade, na verdade é qualquer movimento de desenvolvimento humano. Eu trabalho com aprendizagem, né? Se eu não criar um ambiente de confiança, né, seguro, e se as pessoas não puderem se apoiar umas nas outras, gente, você até pode crescer, né? Mas você, junto com os outros, vai mais longe. Então, iniciativas como Valentinas, né, que proporcionam e tratam de fomentar e cuidar e nutrir, né, um ambiente seguro, né, onde podem ser feitas trocas e ampliar o potencial das pessoas, vocês estão hoje construindo o futuro que vocês estão desejando para amanhã, né? Quando a gente fala de futuro é isso, a gente não pode achar, não, mas é que é lá, eu só vou chegar lá se eu der o passo, aquele primeiro passo, e ele é hoje, né? Então, essa questão de planejamento, lógico, não tem como não projetar, né? O que não dá é para você fazer uma projeção gigantesca e ficar só pensando nisso e não dar o tal do primeiro passo. Não realizar, porque isso até eu falando esses dias, né? O que tem de gente iniciando um monte. Agora, finalizar... aí são elas, né? Botar a mão na massa, executar e finalizar, tem pouco. Por isso que eu falo da rede de apoio, né? Porque essa capacidade de dar continuidade, né? De dar sustentação no tempo, nós, individualmente, a gente não, de modo geral, não tem todos os conhecimentos, clareza, entendimento sobre todas as questões que envolvem um movimento tão complexo quanto empreender sozinhas, né? Então, na medida em que a gente se conecta com outros saberes, né, com outros repertórios, e troca isso, a gente amplia as possibilidades de todo esse grupo crescer, né? Só que se você tem uma postura de não, isso é meu, eu não entrego para ninguém, ou quanto que você vai me dar por isso, sem entender que o que você pode receber pelo que você está entregando tem vários níveis de valor possível além do financeiro, realmente não funciona. Ou seja, essas modalidades atuais, né, que estão surgindo, elas não são para todas as pessoas, né? E aí também não adianta dar murro em ponta de faca, né? Quando você oferece, né, tudo isso para alguém e essa pessoa não compreende, talvez ela ainda esteja precisando de um tempo, ver outras coisas acontecendo, fazer uma leitura como essa que você recomendou, que fala, não, olha, mas quando faz, acontece, dá certo, para que ela possa se sentir segura para chegar nesses lugares, né? Então, assim, eu fico feliz demais quando eu encontro uma iniciativa como a de vocês, que se propõe, né, a essa abertura, a essa generosidade de falar, olha, vem aqui, dá uma olhada, dá para funcionar assim, olha, a gente está fazendo, a gente está indo, né? A gente vai seguindo e vai aumentando, e a hora que você quiser, você vem, né? E divulgar muito isso, para as pessoas saberem que sim, tem alternativa. Não é fácil, mas tem. E se a gente está junto, é sempre mais fácil, né? Sozinha que é muito difícil. Pode não ser tão difícil. Se a gente for junto, exato. Pode ser mais leve. Dá para ser mais leve. Pode ser. Dá mesmo. Perfeito. Eu acho que é isso. Isso, a gente ficou muito feliz pela tua entrega, de estar aqui com a gente, né?
de também, de certa forma, colaborar, né, com o nosso movimento. E, Cíntia, daquele dia já que a gente se encontrou, eu já percebi, né, que tinha muito papo. Eu achei assim, vai ter que ter de novo, porque a gente falou sobre economia criativa, quando a gente já falou mais sobre 1000 coisas, porque, meu, obrigada mesmo pela tua partilha. Um prazer enorme. Tô encantada, assim, com o teu conhecimento. Obrigada mesmo. Legal, Cíntia, fala também onde as pessoas te encontram para te seguir também. A minha mídia principal hoje é o meu Instagram. Eu adoro Instagram. Bem usado, ele é maravilhoso. Não que eu use bem. Mas é Cíntia Hansen, né? @Cíntia Hansen. Eu tenho um canal no Medium também, eu gosto muito de escrever. Também é @Cíntia Hansen. E daqui a pouco, se tudo der certo, o meu LinkedIn vai estar mais bonito, daí é o Cin Hansen. Se gosta de escrever, bora pro LinkedIn. A gente vai deixar anotado também aqui no link se você quiser. E legal. Eu sou Valentinas no Instagram. A gente vai deixar o link aqui do Universo Valentinas, para quem quiser se cadastrar. O Universo Valentinas, ele é gratuito e você já ganha 100 vouchers para poder começar a gerar negócios entre outras pessoas. Então, é um lugar onde você vai encontrar mulheres empreendedoras de todas as áreas, de todos os negócios. Então, aquilo que tu precisa, às vezes, para o teu negócio, ou para ti mesmo, né? Uma terapia, enfim, alguma coisa, tem tudo lá. E quanto mais gente, com certeza, mais serviços, mais colaboração e vamos juntos. Mais troca. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, amei estar com vocês. Muito, muito sucesso.